A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, eu quero fazer aqui algumas correções a determinado protestante que usou um vídeo meu e eu só vou fazer essa reação, eu só vou reagir porque ele ou distorceu ou ele não entendeu nada daquilo que foi dito, apesar de que eu acho que é a primeira opção. Alguns protestantes fingem não entender. Mas vamos ouvir o que ele diz. É loucura, mas não é. O Salão está provando que Deus não pode falar com os crentes pentecostais por habitarem um lugar supostamente místico ou sobrenatural que leva este povo à alucinação, ao mesmo passo que prega que sua igreja é o corpo místico de Cristo. Então estamos todos alucinados. Então qual é a diferença entre nós e eles? Meus irmãos, ele consegue a façanha de fazer uma salada e misturar tudo que foi dito no vídeo. A igreja ser corpo místico de Cristo não tem nada a ver com experiências místicas. Vamos definir aqui as coisas, já que ele bagunçou tudo. Lidar com protestante é assim, é a mesma coisa que jogar xadrez com pombos. Já viu como é que termina, né? Eles são só um bando de bocós. A expressão da Igreja Católica ser o corpo místico de Cristo é uma metáfora, é uma linguagem simbólica da união, da associação dos cristãos com Jesus Cristo. Significa que a Igreja é representante de Cristo, como um corpo que obedece os comandos da cabeça, que é Cristo. Que ser cristão é viver em união com Cristo e com toda a igreja, que é um corpo único, visível e também indivisível. Significa que todos os cristãos estão ligados em Cristo através da igreja e com ele formamos um corpo místico. Isso não tem nada a ver com experiências místicas ou com ambientes místicos. A igreja ser corpo místico tem a ver com um corpo misto, composto por muitos membros, mas formando apenas uma comunidade de fé. Eu realmente não acredito, me recuso a acreditar que uma pessoa consegue cometer um erro tão bárbaro como esse. Nossa, que vergonha, Maurício! Não vê que acaba de insultar os bocós? Quando eu digo que o ambiente pentecostal é místico, eu estou dizendo que é um ambiente que não se firma na razão, mas em experiências subjetivas, em contatos invisíveis com entidades tidas como sobrenaturais e que, na maioria das vezes, não passam de alucinações. Inclusive, essas experiências místicas, aqui, de misticismo, geram pessoas fanáticas, como no caso do pastor Jim Jones, que em 1978 fez com que 914 pessoas da sua igreja cometessem autofinalização. Meu irmão, dizer que a Igreja Católica é corpo místico de Cristo não tem nada a ver com ambientes e experiências místicas. A igreja é corpo místico, repito, enquanto corpo misto de membros que estão unidos a Cristo, que é a cabeça. Já as experiências místicas, que acontecem na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, é aquilo que vem do grego místicos, uma iniciação numa religião de mistérios. E basta uma pequena pesquisa para a gente entender que muitas dessas experiências místicas estão diretamente ligadas a problemas neurológicos, psicológicos e catárticos. Para ficar claro, o que é catarse? Catarse é uma espécie de experiência de libertação emocional, onde as pessoas se livram de emoções negativas. Muitas pessoas que frequentam ambientes místicos pentecostais e também neopentecostais e que vivem dentro de uma situação de aprisionamento emocional, acabam encontrando nos rodopios, nos gritos, na glossolalia, uma experiência de extravasar sentimentos aprisionados.
E isso não tem nada a ver com coisas sobrenaturais. Quando eu fui pastor, eu lidei dezenas de vezes com esse tipo de situação. Muitas vezes eu tive que intervir no meio de situações de profecia, de bagunça. Um falava uma coisa, outro falava outra, e as pessoas ficavam perdidas ali no meio daquela batalha de profecias. Veja mais um pouco. Não estou alucinado quando digo que Deus usou o teu servo para falar comigo e esta palavra se cumpriu. Não estou alucinado quando digo que Deus me usou para o teu servo e esta palavra também se cumpriu. Bem, será que é possível confiar que uma profecia que alguém recebe numa igreja evangélica, será que essas profecias se cumprem? Bem, como pastor que eu fui, as profecias que eu recebi nunca se cumpriram. As profecias que eu vi pessoas da minha congregação receberem também nunca se cumpriram. E as pessoas? O que será que as pessoas pensam sobre isso? Será que as pessoas confiam no movimento evangélico? Será que as pessoas têm confiança no movimento protestante? Eu nem vou responder essa pergunta. Vamos assistir esse vídeo. Pesquisa mostra que 73% dos brasileiros não confiam nos evangélicos. O levantamento divulgado pelo Instituto Atlas na semana passada mostrou que as igrejas evangélicas só perdem em rejeição para o Congresso Nacional. Então você começa a ver por aí o nível de confiabilidade que as pessoas têm nessas igrejas. E essa rejeição não é por uma perseguição ou por uma profecia bíblica que está se cumprindo, e sim pelas atitudes das pessoas que fazem parte dessas igrejas. Principalmente pastores que dão péssimo exemplo quando ficam pedindo dízimo o tempo todo ou utilizando dízimo para comprar carros importados, relógios importados e ficar ostentando na internet. Mas obviamente também por conta dos inúmeros problemas que eles têm com a polícia recentemente. Vale lembrar que no ano passado, de janeiro a junho, foram 82 pastores presos de menores, né? Meus irmãos, vamos nos manter firmes em Jesus, com a intercessão da nossa Mãe Celestial. Que Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus.